Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, na paz, com muita saúde. Então, vamos dar início aí à nossa nova aula, né? Agora em relação à gramática. E o assunto que a gente vai trabalhar nesta aula é a semântica, ok? Aparentemente um nome meio esquisito, né? Diferente para vocês, mas vamos já ver o significado dela, né? O que significa a palavra semântica. Então, em relação a isso, o signo linguístico, ou a palavra, né, que a gente usa para nos comunicarmos, né? A palavra, quando eu digo aí no geral, né? Todas as palavras do nosso vocabulário de língua portuguesa. Ela possui dois aspectos inseparáveis. Que aspectos seriam esses? A gente vai ver na sequência. Nós temos o aspecto material, né, que tem a ver com o quê? Com o som, quando a gente fala essa palavra, e tem as letras, né, em relação quando a gente escreve ou faz a escrita, no caso, dessa mesma palavra, tá certo? Então, isso é o significante que a gente chama aí nesse sentido do estudo da gramática em relação à semântica. E a parte material. O imaterial seria o seu significado, né? Esclarecendo um pouco melhor sobre essa ideia aí, para ver se vocês entendem mais fácil. A parte material, que é a fala ou a escrita, que nós utilizamos no nosso dia a dia, é algo mais palpável, é algo mais tranquilo para nós, né, usarmos e entendermos. E a parte imaterial, que é o significado, às vezes nos falta, né? E aí é onde, justamente, qual é a nossa importância de vir para a escola, para a gente estudar, de pegar livro, né, escrever, ler, reler, é ver essa parte do significado das palavras, porque a gente só consegue usar muito mais palavras, muito melhor, quando a gente sabe o significado delas. Então, a importância aí da semântica tem a ver com isso. Ela trabalha o quê? Olha aí, o que é que fala nesse quadradinho, nesse retângulo amarelo, na verdade. A semântica é a área da linguística que estuda o significado e a interpretação de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Tá? Quando ele fala em palavra, signo, esse signo é um sinal. A gente tem alguns sons, né? Onomatopeias, por exemplo, que são uma forma que a gente escreve para se comunicar, diferente às vezes de uma palavra que é mais tranquilo da gente entender. Então, tudo que a gente usa em relação à forma de se comunicar em língua portuguesa, a semântica vai tentar descobrir, entender e mostrar para a gente a relação dessas palavras que a gente tem no nosso idioma com os seus significados, certo? Então, semântica é a área da linguística que estuda o significado, resumindo todo esse conceito aí, tá bom? Vamos para frente. Aí vocês devem estar lembrando de uma aulinha que vocês já devem ter tido lá no Fundamental, né? Sobre conotação e denotação. Começando pela denotação, que é o sentido literal, vocês estão vendo essa foto aí, né? Do lado esquerdo, que é uma página de um dicionário. Está no inglês aí, mas dá para entender que é um dicionário, né? Aí o que é que ele está mostrando para a gente? Que o sentido denotativo, ou o sentido literal, é aquilo que você vai encontrar primeiro no dicionário. É o sentido real da palavra, tá certo? Em relação ao sentido figurado, ou a conotação, que está aí na setinha laranja, tem a ver com o quê? Com aquele significado novo que a palavra recebeu depois do seu primeiro significado, tá certo? Exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, acredito que vocês vão entender mais rapidamente e mais fácil. Por exemplo, a palavra chapa. Chapa, a gente conhecia antes, no sentido literal, como aquela chapa de metal, né? Um metal plano, batido assim, liso, como se fosse uma folha, né? de metal, seria uma chapa. E também algumas pessoas conhecem, alguns de vocês talvez conheçam, em relação à chapa de dentes, né? Que é a dentadura. É o segundo sentido, aí já vai ser um sentido literal também, mas é o segundo sentido. E o sentido figurado que a gente usa mais hoje em dia é quando uma pessoa fala para outra que ela oi, meu chapa. Esse meu chapa aí, esse chapa já é o terceiro sentido, é o sentido figurado, que talvez a gente nem encontre em muitos dicionários. Por quê? Porque é mais linguagem popular, entendeu? Então vamos para frente. Aí ele continua, nesse campo de estudo analisam-se também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Mudança de sentido. A palavra chapa começou com um significado, depois apareceu mais outro,
e depois mais outro. Então, ela vai ganhando sentido conforme o tempo passa. A língua é sempre dinâmica, ela vai sempre se transformando, vai sempre mudando. Ok? Adiante. Polissemia. Vamos ler aí, ó. Palavras ou expressões podem ter vários significados, às vezes até conflitantes. O que para uns quer dizer algo, não necessariamente quer dizer o mesmo para outras pessoas, né? Tudo vai depender do seu contexto. Isso a gente dá o nome de polissemia, ou seja, a capacidade de um termo, ou uma palavra, ou uma expressão ter muitos significados, né? Múltiplos significados, semanticamente falando. Ok? Olha só esse anúncio que ele está pedindo para a gente observar, os sentidos da palavra pegar. Aí vocês estão vendo que é um comercial do governo do Brasil, né? Governo federal, em relação a uma campanha, né? Eu sou legal no trânsito, em relação a pessoa não misturar direção com bebida. Olha aí, o manual da pegadora. Número 1. Nada de pegar namorado da amiga. No máximo, pegue uma carona com ele. 2. Já pegou uma ou duas ou três cervejas? Então, pegue um táxi. Pegar carona com um gatinho que não bebeu, pega muito bem. Número 3, né? Número 4. Pegou no copo, não pegue na direção. Pega muito mal exagerar na bebida. Para o bicho não pegar, pegue táxi, ônibus ou carona. Só não pegue no volante depois de beber. Então, ele pediu para a gente observar os vários sentidos da palavra pegar, né? Por exemplo, no primeiro aí, nada de pegar namorado da amiga. Claro que vocês sabem o que quer dizer se pegar aí, né? Nada de ficar, né, de namorar com o namorado da amiga, certo? Aí na número 2, se já pegou uma ou duas ou três cervejas, já bebeu, né, já tomou uma, duas ou três cervejas, aí já tem outro significado. Lá no 4, pegou no copo, não pega na direção. Ou seja, se você pegou um copo com bebida, não vai pegar na direção depois, né? Colocar as mãos, assim como você colocou no copo, colocar na direção para dirigir algum veículo. Tá certo? Então vai mudando o sentido aí. Ó. Lá na última, na número 6, para o bicho não pegar, ou seja, para o bicho não pegar, esse pegar quer dizer o quê? Para não acontecer coisa ruim, né? Para não vir algo complicado para você, pegue um táxi, né? Um ônibus ou carona, só não pegue no volante depois da bebida alcoólica, tá certo? Então é só para a gente ter ideia dessa chamada polissemia, vários significados para a mesma palavra que é pegar, certo? Adiante. Olha aí outro anúncio, né? Da Batava, que é uma fábrica de laticínios, se eu não me engano, acho que ela faz mais laticínios, são produtos derivados do leite. Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Ele quer que vocês, né, tentem observar quantos significados a gente consegue achar nesse anúncio aqui. Ó, claro que use saia tem a ver com a foto aqui, né, da moça que está usando a saia. Depois, saia de dia, que já é o verbo sair. Saia de noite também é o verbo sair. Saia de si. Esse saia de si é mude você, mude o seu comportamento, já é um outro significado. Então, essa brincadeira com as palavras, né, em relação aos seus sentidos. Cada significado que uma palavra pode ganhar, dependendo do seu uso, aonde que ela está sendo colocada. Ambiguidade. Olha aí, a foto, né, com um anúncio aqui, mais outro. É bom para burro. E do lado tem o Aurélio. Acredito que todos vocês conheçam, né? Aurélio é talvez o dicionário mais conhecido, mais utilizado no Brasil. É o chamado, popularmente, né, o dicionário como o pai dos burros. Daí que eles fizeram essa brincadeira com a propaganda, né? Bom para burro. Tanto pode significar uma coisa, bom para burro no sentido de quê? Que a pessoa não sabe de nada e vai aprender muito, porque não tem tanta inteligência, ou que é bom para burro em relação, porque o dicionário é muito bom, traz muita informação interessante, ele é muito bom, bom pra caramba, tá certo? Aí ele colocou aqui, ó, surge quando algo que está, a ambiguidade, né? Surge quando algo que está sendo dito admite mais de um sentido, comprometendo a compreensão do conteúdo. Isso pode suscitar dúvidas no leitor e levá-lo a conclusões equivocadas na interpretação do texto. Ou seja, tudo aquilo que é ambíguo é aquilo que tem, no mínimo, duplo sentido. Ou seja, dois sentidos. Aí eu posso ter um e você pode ter outro.
E aí a gente vai ter que debater para ver se a gente consegue chegar num acordo qual é o real sentido que a pessoa escreveu, ou eu, ou você, ou uma terceira pessoa. Observe que há duas possibilidades de interpretação desse texto, e as duas são plausíveis, essas que eu falei aqui em relação ao dicionário, né? Então, acho que já está bem claro aí para vocês, beleza? Vamos para frente. A ambiguidade na publicidade. Nós estamos vendo aí a propaganda do creme dental, né? Sorriso, Whitening Explosion. Deixe de lado aquele sorrisinho amarelo. Cadê a ambiguidade aí? Né? Eu acho que vocês conhecem essa expressão sorriso amarelo, né? Quando a gente está com um sorriso amarelo, que sorriso é esse? O que é que a gente quer dizer com isso? Ah, fulano está com um sorrisinho amarelo. Ou seja, aquela pessoa está com aquele sorriso forçado, meio sem graça, toda errada, toda desajeitada, né? E também pode ser, claro que talvez seja a maior intenção aí do anúncio, aquele sorriso amarelo que o dente fica, né, vai perdendo a brancura e vai ficando mais amarelado, que é o que a pasta e o creme dental está querendo trabalhar com, né, para ver se vende mais, tá certo? Mas, com certeza, eles fizeram de propósito essa frase aí, para chamar mais atenção do consumidor, do leitor, tá bom? A ambiguidade na publicidade. Inclusive, a publicidade, né, as propagandas, anúncios, comerciais em geral, é o que eles mais fazem é usar a ambiguidade. Por quê? Porque eles sabem que vão chamar a atenção da galera na televisão, no rádio, na internet, revista, jornal, qualquer lugar. Olha aí, mais dois exemplos. Uva comemora vaga na seleção da parreira. Para quem não sabe, quem não lembra, a uva ela vem da planta chamada parreira, né? É o nome da árvore que dá a uva. E, por coincidência, a gente tinha um técnico, né, também, talvez algum de vocês conheçam, um técnico da seleção brasileira de futebol, campeã em 1994, né, campeã do mundo, na Copa de 94, era o Carlos Alberto Parreira. Eles fizeram essa brincadeira aí, né, a propaganda. Uva comemora a vaga na seleção, como se a uva fosse um jogador que tivesse sido convocado pelo técnico Parreira também, né? Essa é a graça da história. Aí, na outra, do lado do direito, nós temos um efervescente, que é uma vitamina C, né? Aqueles comprimidos que a gente põe na água que dissolve. Aí ele coloca: a gripe não vai mais tirar a casquinha do seu verão. Por quê, né? Olha aí. Ele misturou o sorvete, casquinha, mas só que no lugar da casquinha vem o Cebion, né? Que é o efervescente, a vitamina C. E aí ele está dizendo: ó, você pode tomar seu sorvete despreocupado. Por quê? Porque você está tomando a vitamina C, então você está bem protegido em relação a qualquer problema de gripe. Tá certo? À frente. A gente tem uma dica aí para vocês, querendo, né, aprofundar no assunto, estudar um pouco mais, vocês podem entrar aqui nesse link, nesse endereço aqui, ó, onde tem, saiba mais sobre ambiguidade e polissemia. Então você vai lá no G1, Globo.com, notícia vestibular, e tem mais a respeito desse nosso assunto, tá certo? Mas não terminamos ainda, vamos lá, aqui é só uma dica de aumento de conteúdo. Passando para frente aqui, ó, a gente continua no mesmo assunto, semântica, só que a gente vai ver outras coisas. Olha aqui. Se você, aqui a gente vê como uma nuvem, né? Várias palavras soltas aí, próximas umas das outras. A gente vê país, Brasil está maior, né? Governo, brasileiros, todos brasileiras, né? Política, social, desenvolvimento e por aí vai. Então, esse agrupamento de palavras de acordo com sua familiaridade e significado, formando um conjunto de termos que estejam no mesmo universo de ideias. Então, a gente tem essas várias palavras. Elas formam um campo semântico. Por quê? Porque elas têm relação entre elas, né? Uma com a outra aí. Então, a gente dá isso aí o nome de campo semântico. Eu faço, às vezes, um comparativo em relação à matemática, quando a gente está estudando conjuntos da matemática, né? Que é que a gente faz geralmente nos conjuntos lá da matemática. A gente coloca elementos dentro do conjunto que tem uma aproximação, alguma coisa próxima da outra. Aí vai formando os conjuntos, né? Conjunto A, B, C e por aí vai. Ok? Vamos para frente. Olha aí, todos os objetos dessa figura pertencem ao mesmo universo de ideias. Olha aqui. Todas essas coisas aqui que estão desenhadas são utilidades domésticas. Uma banheira, aqui parece ser uma lareira, espelho, cadeira, estante, aquecedor, geladeira, computador, armário, mesa
escritório, fogão, poltrona, micro-ondas, cadeira e porta. Tudo isso é utilidade doméstica, são coisas que a gente tem nas nossas casas, ou mais ou menos, algumas pessoas têm, outras não têm. Bom, o que é que importa para a gente aí? Todas essas figuras aqui formam o campo semântico de utilidades domésticas. Se eu fosse dar o nome a esse conjunto aqui, eu chamaria de utilidades domésticas, tá certo? Aí ele mostra para a gente o que é o conjunto de ideias, é o campo semântico, que seria isso aqui, certo? Qual é o campo semântico? Utilidades domésticas. O nome dado ao campo é o hiperônimo. E o nome de cada elemento dentro do campo é hipônimo. Então, o hiperônimo aqui é utilidades domésticas. Aí cada figurinha, cada objeto aqui é um hipônimo. O hiperônimo é o maior, que é o conjunto total, e o que está dentro dele, os elementos são os hipônimos, ok? Vamos ver mais casos aqui para a gente entender melhor. Olha aí. Com essas palavras, paz, saúde, amor, educação, justiça, fraternidade, comunhão, bênção. Qual o hiperônimo aqui? O que é que a gente poderia dar de nome a esse conjunto que tem todas essas palavras? Liberdade, trabalho. O que é que a gente poderia fazer aqui? Poderia colocar, pegando, por exemplo, paz, saúde, amor. A gente poderia colocar sentimentos, né? O nome do conjunto. Ou virtudes, qualidades, alguma coisa desse tipo. A gente poderia colocar o conjunto nesse nome aí, de hiperônimo. E os hipônimos seriam cada palavrinha dessa aqui, né? Fé, paz, lucidez, energia, felicidade e tantas outras. Tem, tá certo? Então, começando a perceber como é que é a brincadeira. Então, o hiperônimo é o todo, o conjunto, e o hipônimo é aquilo que está dentro dele, formando o hiperônimo. Então, hiper é maior, né, que vocês já sabem, e o hipo é o menor. Mais dois exemplos aí, ó. Qual é o hiperônimo de cima aqui dessas palavras, onde tem espécies, vida, protista, animais, habitats, seres vivos, diversidade? Eu colocaria aqui a matériazinha que vocês estudam, estudaram, né? Pouco tempo no fundamental, até o nono ano. Ciências, né? Tudo aqui tem a ver com ciências. Ou até biologia, a gente podia colocar biologia também, porque mais a biologia já está aqui no meio, então a gente vai de ciências. Certo? Fala de Darwin, de atmosfera e tudo mais. Então, nosso campo semântico aqui, o hiperônimo seria ciências. E os hipônimos, cada palavrinha. Espécies, genes, mutação, insetos, por aí vai. Ok? Nesses aqui, do lado de baixo. Castanho, preto, verde, lilás, encarnado, azul e amarelo. Claro que isso aqui são cada hipônimo desse aqui, cada nome desse, vai formar um conjunto das cores, né? Então, o hiperônimo são as cores. Tranquilo? Mais um exemplo aqui para a gente trabalhar e tentar não deixar mais nenhuma dúvida. Olha aqui. Quais são as palavras principais? Partículas, massa, Einstein, velocidade, luz, energia, elétrica, carga, campo, tempo, vácuo. Então, vocês começaram a estudar já no primeiro ano aqui com o professor Alisson, se não me engano. Tudo isso tem relação com a matéria de física, né? Então, o hiperônimo aqui seria física e os hipônimos, todas essas palavrinhas que estão aí. Tranquilo? Saindo um pouco já dessa coisa aí, que a gente já estava, né, bem sabendo do que estava se tratando, o hipônimo e o hiperônimo, acho que não tem mais dúvida com vocês. Aqui a gente volta, então, a trabalhar a polissemia. Olha só. Um outdoor, né, numa cidade aí, numa rua de uma cidade qualquer. Como arrumar uma coroa? Olha quem está ali na foto. Todo gaiato, todo felizão. E aí? Essa coroa aí, aliás, qual é a polissemia aí? Qual os significados possíveis que a gente tem em uma palavra em relação ao que foi colocado na propaganda? O senhorzinho aí, como ele é um senhor já de uma certa idade, seria chamada terceira idade, né, ou melhor idade, como dizem hoje em dia, eles poderiam estar querendo arrumar uma coroa, uma companheira, uma namorada, uma esposa. Mas pode também, até porque o anúncio é de uma funerária, assistência funeral, aí essa coroa pode ser aquela outra que a gente não quer nem pensar em usar, né, que seria a coroa de flores que vai para o enterro, né, quando a gente vai para o cemitério, tá certo?
Então, aqui está a polissemia. Tudo como eu falei para vocês agora há pouco. A publicidade faz questão de usar bastante a ambiguidade, a polissemia. Para frente. Olha aí, nessa brincadeira aqui, né? Dessa charge. Qual termo causou a ambiguidade na fala do locutor? Ou do personagem, no caso aqui, né? A qual campo semântico pertence a palavra portuguesa e a qual campo semântico o interlocutor a associou? Acho que este ano a portuguesa cai. O cara está lendo o jornal, Brasil, futebol. Portuguesa, para quem não lembra, é um time, né, que já fez mais sucesso no passado, é um time lá da capital paulista. Portuguesa de Desportos, que é um time que joga o Campeonato Paulista. E o rapaz responde, o colega dele aqui, achei que a Ieda fosse paulista. Né? O cara falou, acho que este ano a portuguesa cai, achei que a Ieda fosse paulista. O que é que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Essa Ieda aqui era uma política governadora do Rio Grande do Sul. Provavelmente essa charge foi feita por algum chargista gaúcho, né? E aí ele brincou com as palavras aqui. Acho que este ano a portuguesa cai. Aí, só que o outro que responde, ele acha que o rapaz aqui está falando da Ieda. Provavelmente estava com a crise no governo dela e as pessoas já estavam torcendo para que ela saísse, né? Deixasse de ser governadora. Daí a brincadeira, né? Em relação à portuguesa, que não é a que o outro rapaz pensou. Tá certo? E vamos para frente. Próximo exemplo, ó. Família muda. Vende tudo. Esse muda aqui, qual é o significado dele, né? É a família que todo mundo não consegue falar porque tem problemas com a voz? Ou é o outro sentido? A família está de mudança, quer sair de um lugar para outro e está vendendo tudo por isso, né? Por causa desse motivo. A placa ficou meio ambígua, daí a brincadeira que a galera colocou aqui para a gente perceber a chamada ambiguidade ou polissemia, que é a mesma coisa, tá? A diferença de ambiguidade para polissemia, só para esclarecer bem para vocês, é porque a ambiguidade, geralmente, você está tratando só de dois significados, dois sentidos possíveis. A polissemia pode ser 2, 3, 4, e aí vai, tá? Quanto mais distinto da ambiguidade fica. Pra frente aqui, olha só, uma piada que o cara fez, né? O outro humorista aí, um chargista. Desejo ter um corpo que todas as mulheres desejam. Baixinho, careca, narigudo, bigodudo. Aí ele diz isso, né? Na frente, joga a moedinha da fonte dos desejos, o que acontece com ele? Aí tá aqui o ex, baixinho, virou uma mulher, né? Se transformou o corpo de uma mulher. E aí, claro, a fonte do desejo fez aquilo que ele pediu. Mas era isso que ele queria? Aí a chamada o jogo de palavras, né? Porque faz a ambiguidade, o duplo sentido, e a fonte não tem como saber o que é que o cara tinha na cabeça, né? Ela fez aquilo que ela imaginava. Entendeu? Claro que é uma piada, mas é aquilo que já me ensinaram uma vez na vida. A gente tem que ter cuidado com o que a gente quer, porque a gente pode conseguir, né? Vamos para frente aqui. Olha outro exemplo de outra piadinha aqui, que é onde tem essa questão do duplo sentido. Olá, quero refrigerante, por favor. Droga, esta tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer, moça. Aí ela pega uma bandeirinha e grita, abre, abre, abre. E o cara, claro, né, o vendedor fica morrendo de vergonha. Meu Deus do céu. Aí eu não vou nem falar sobre aquela maldade que falam sobre as loiras, né? Vocês perceberam que a personagem é loira, né? Mas não vou nem me concentrar nisso. Vocês perceberam que aqui, ó, quando ele falou tem que torcer, você rodar, torcer a tampinha, né? E aí a moça foi na outra ideia da palavra. E aí, claro que não ia dar certo. Tá bom? Vamos para frente. Aqui eu coloquei um exercíciozinho que vocês vão em casa. Eu não vou ver aqui junto com vocês. Eu vou fazer essa correção dele, talvez no dia da nossa aula interativa, tá? Aí eu trabalho com vocês. Vocês vão ver em casa e tentem responder. E quando for no dia da nossa aula de correção, tá? Vocês me pedem que a gente corrija isso aí. Ok?
mais para frente. Relações semânticas. Desculpa, só voltando aqui, é porque está pedindo, claro, qual é a frase que não tem ambiguidade? Uma das quatro aqui não tem duplo sentido. Vocês vão me dizer qual é. E aqui nessa a segunda indica a ambiguidade das frases a seguir. Ou seja, em todas elas tem duplo sentido. Vocês vão dizer qual é. Tá certo? Beleza? Então vamos para frente. Voltando aqui onde eu já estava. Relações semânticas. A gente tem aqui um círculo dividido em quatro partes. Aí a gente vai ver um por um, né? E entender isso que a gente está trabalhando sobre a semântica. Sinonímia, que é a primeira. Sinonímia. É a aproximação de significados pelo contexto. Ou seja, são palavras que são próximas, que têm quase o mesmo significado. Se você puder substituir numa frase, elas vão encaixar direitinho. Aí é a chamada sinonímia. Aqui do lado direito da parte verde. Antonímia. É oposição de significados também pelo contexto. Aqui, claro, como ele está falando, são palavras totalmente contrárias, né? Se a oposição é contrária. Só dando um exemplo aqui. Sinonímia, eu posso dizer alvo, claro, branco, tá certo? Tudo é sinônimo, porque são sentidos aproximados, as mesmas palavras. As três palavras. E antonímio, eu posso dizer aqui, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, aquilo que você já sabe, de antônimo. Tá? Paronímia, a aproximação de palavras por significantes parecidos na pronúncia e na escrita. Tá certo? Aqui são palavras parecidas. Exemplo, flagrante. Aí existe a palavra flagrante e existe a palavra fragrante. Flagrante é quando alguma coisa, alguém, né, pego de surpresa em alguma ação não condizente, vamos dizer assim. E o fragrante tem a ver com fragrância, tem a ver com cheiro, ok? A paronímia, tudo isso aqui. A aproximação de palavras por significantes parecidos, ou seja, palavras que são escritas quase iguais, mas tem uma ou outra letrinha que muda. A homonímia, aqui nesse verde claro, é a identificação de significantes, palavras com a mesma pronúncia, né? Algumas vezes até a mesma grafia. Exemplo, aquela cela com C, cela com S, certo? Ou seção, né? Nós temos seção com um S, com C, com dois S, tá certo? Aí a gente vai já ver na frente mais claro esses exemplos, tá bom? Então vocês viram aí, ó, sinonímia, que é palavras aproximadas com sentido parecido, antonímia com sentido contrário, paronímia são palavras muito parecidas, mas significado diferente, elas são parecidas na escrita, mas não são no significado, e a homonímia também, são parecidas na escrita, quase igual à pronúncia, só que o significado, claro, que também vai mudar. Ok? Olha aí, mais claramente para nós. Sinônimo é a relação de proximidade de significados de duas ou mais palavras. Olha só o que eles colocaram. Alegre, feliz, contente, satisfeito. Se eu digo para vocês, pessoal, eu estou alegre, pessoal, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou satisfeito. Vocês vão entender a mesma coisa, que eu estou muito bem, estou bem legal, né? Então é sinônimo, ok? Embora as palavras não sejam semelhantes, né? Nem na escrita nem na pronúncia, mas o significado é muito próximo, quase igual. Antonímia. Vocês estão vendo aí o caminho, né? Do bem e o caminho do mal. Literalmente, um caminho aqui e outro caminho aqui, certo? A antonímia trabalha a oposição de significados entre duas ou mais palavras em um contexto. Vamos sempre, por favor, seguir o caminho do bem, né? Beleza? Então, é claro que aqui é o contrário de mal. Outro exemplo, bom, ruim, né? E por aí vai, certo? Vamos para a paronímia. É o fato de duas ou mais palavras serem muito parecidas no som e na escrita, mas diferentes em seus significados. Olha aí, eminente e iminente. Esse eminente aqui com E significa o quê? Alguém que está em alto grau de elevação na sociedade, né? Ele está sendo reconhecido pela sociedade, está ocupando um cargo superior a muita gente, certo? A gente chama um pronome de tratamento. Vossa Eminência. Quem é Vossa Eminência? A gente usa para quem? Para algum juiz, às vezes, um político, né, uma pessoa famosa, um médico renomado, advogado.
Vossa Eminência, um vereador, deputado, por aí vai, entendeu? Pessoas que estão no alto escalão, assim, na sociedade, por conta, claro, do trabalho que elas fazem, das benfeitorias que elas trazem para a sociedade, né, benefício no geral, para todo mundo. E o iminente tem a ver mais com aquela questão que você já deve conhecer mais, que é o que está prestes a acontecer, né? Aquela coisa do perigo iminente. Então, as palavras elas são muito parecidas, só mudar a primeira letra, a gente dá esse nome de paronímia, tá? Escrita parecida, mas significado totalmente diferente, ok? Homonímia é o fato de duas ou mais palavras serem idênticas no som e ou na escrita, mas possuírem significados diferentes. Olha só. Eu podia dizer a frase, né? Eu começo pelo começo, professor. Eu começo pelo começo. Mas começo aqui é o verbo na primeira pessoa do presente do indicativo, eu, e aqui o começo é o substantivo. A escrita é igual, só muda a pronúncia. Começo, esse é aberto e aqui é fechado, começo. Ok? Sessão com dois S, sessão com C cedilha. Aqui sessão significa encontro, né? Tempo, momento no tempo. E aqui é uma divisão de algum lugar. Certo? Banco e banco. A pronúncia é igual. Mas aqui eu posso dizer, eu banco o que eu estou dizendo. Ou seja, eu garanto, eu banco. Eu assumo, eu confirmo o que eu estou falando. Né? Então, é o verbo bancar. E esse banco aqui pode ser o banco da praça, o banco de casa, qualquer banco. Também substantivo, ok? Então, mesmo escrita nos primeiros casos, mesmo som no segundo, e mesmo som e mesma escrita no terceiro. Tá, beleza? É a chamada homonímia. Escrita idêntica, som também. Né? O som, às vezes, muda um pouquinho o som. Homônimos homógrafos são homônimos que possuem a mesma grafia. Olha só, o concerto, substantivo. Aliás, concerto substantivo. E concerto, verbo. Então, eu vou levar o meu sapato para o concerto, é o substantivo. Aí eu chego lá na loja, o rapaz diz, eu conserto, não se preocupe. Inclusive, eu fiz isso há pouco tempo, eu levei um sapato para consertar. O rapaz lá fez o conserto, né, dizendo, eu conserto sim, não se preocupe não que eu faço o serviço. Beleza? Substantivo, verbo. Homônimos homógrafos, ou seja, palavras que têm a mesma escrita, a mesma grafia. Só mudou o som. Certo? As seções aqui que a gente está vendo de novo, só que ele está mostrando que são homônimos homófonos. O que quer dizer? São nomes iguais e sons iguais também. Né? São homônimos que possuem o mesmo som. Seção com C cedilha, com dois S, e aqui começando com C, também então, com dois S. Cada qual com um significado diferente. Essa seção aqui vem do verbo ceder, é o ato de ceder, né? Quando você faz a cessão de alguma coisa que você tem para passar para alguém. Você dá alguma coisa para alguém, dá a cessão. Direitos, alguma coisa assim. Tá bom? São os homônimos homófonos. E, para finalizar, a gente tem os homônimos perfeitos. São homônimos que possuem o mesmo som e a mesma grafia. Olha só, a manga deliciosa aqui, bem madurinha, pronta para a gente saborear. Manga, fruta, e a manga, parte da blusa, aqui da moça sorridente. Tá? Claro que aqui, como esse material que eu estou passando para vocês não foi feito no Ceará, então não tem o terceiro manga, que seria o nosso bom e velho verbo mangar, quando a gente está tirando onda com a cara de alguém, né? Ele manga demais da minha cara, professor. Aí esse manga também é chamado homônimo perfeito. Tá bom? Então era isso, pessoal. Eu vou preparar uma tarefinha sobre essa atividade. Apesar de que vocês lembram que lá atrás, né, eu deixei para vocês fazerem essas aqui, ó. Vocês me dizerem e eu vou cobrar de vocês na aula ao vivo, tá? E aí vocês vão me dizer onde tem a ambiguidade na primeira questão e onde a gente tem a ambiguidade também na segunda questão, mas aqui na aula ao vivo que eu vou trabalhar com vocês. Eu vou passar uma questão, um formulário com aquele nosso exercíciozinho de sempre, com 5 questões, para vocês perceberem tudo que a gente está estudando aqui nesse conteúdo, tá bom? Então, era só isso por hoje. Agradeço aí a paciência. Infelizmente, foi um pouco longo dessa vez, como eu já tinha previsto,
mas é tudo assunto importante que vocês precisam saber, tá certo? Um abraço, até a próxima, tchau.